Eto, Tata Zilaupanzo, e a gente vai falar sobre uma pergunta que eu recebi de uma ouvinte aqui e é bem interessante. Veja só o comentário que eu vou pôr na tela aqui para vocês. As pessoas realmente comiam farofa com bife em cima? Curiosidade real, tipo, por que eles nunca pedem uma feijoada, um arroz feijão? Risadas. Então é importante a gente saber, né? Ela está falando em relação a Exu, né? Por que que Exu come farofa, que pede carnes na farofa, por que que pede aqueles elementos ali de comida. É importante a gente lembrar algo muito interessante aqui. A base de alimentação que nós temos hoje nem sempre foi a base de alimentação do mundo. Basicamente, nós temos aí hoje, né, aqui no Brasil, que a base da nossa alimentação é arroz, feijão, uma proteína, uma carne, um frango, salada. Mas para os povos aqui na época da colonização e antes da colonização, isto não era uma verdade. Até porque o arroz, salvo engano, nem é da nossa região, nem é desse continente. Então os povos originários, os indígenas, não tinham acesso ao arroz. E acredito que o mesmo se proceda lá na África, que eles também não tinham acesso ao arroz. Se eu não me engano, o arroz é uma comida de origem asiática. E assim também a gente pode perceber com algumas outras leguminosas, como por exemplo o feijão, que já conversando em alguns podcasts com algumas pessoas, eles já relataram que o feijão ele é proveniente da América. E a gente teria só o feijão fradinho e algumas favas parecidas com feijão na África. Então também tem essas questões aqui da América ter o feijão, mas de não ser uma coisa de acesso de cultivo amplo. Então qual que era a base da alimentação dos povos originários aqui? Basicamente mandioca e milho. Além daquilo que eles conseguiam caçar, daquilo que eles conseguiam pescar. Mas a farinha de mandioca, a farinha de milho, né, a tapioca, são as bases da alimentação dos povos originários. Isso também procede na África, onde lá não tinha mandioca, não tinha milho, mas tinha o inhame. Então você vai ver também o inhame muito evidente nisso aí, com a farinha de inhame, desses tubérculos. Então a gente tem que entender que essa comida que nós comemos hoje, arroz, feijão, a feijoada, o macarrão, tudo isso é uma construção moderna. A comida de épocas coloniais, que provavelmente né, esses espíritos tiveram acesso, e ainda mais aos povos de camadas né, dos estratos sociais mais baixos, mais pobres, eles não tinham acesso a esses grãos que são chamados de grãos refinados. Tá? Eles tinham acesso só a essa comida plantada, esses tubérculos que eles tinham acesso ali nas suas roças, que era a base da alimentação. Então, fazer uma farinha de mandioca misturada com algum elemento, um azeite de dendê, misturado com alguma carne, pimenta, que também é né, originária daqui, não é uma aberração. Na verdade, é o que muitos dos povos originários e dos povos do início da colonização comiam. E da mesma forma com a farinha de milho, ou com milho e com os derivados do milho. Então, existe um pouquinho de uma lacuna histórica para a gente entender essas coisas, né? Mas abre também um pressuposto aqui para a gente, né? Abre uma outra linha de pensamento. Será que eu não posso dar o que eu como para o Exu? Pode, mas a alimentação votiva, que é a alimentação religiosa, vai ser feita sempre nas bases da religião. Então, o padê, ele sempre vai ser a base estruturante da religião. Mas tem entidades que pedem milho torrado ou milho cozido, tem entidades que pedem a caçar, tem entidades que pedem alguns tipos de purês, tem entidades que pedem várias outras coisas. Na comida do dia a dia, a gente sempre cita que é importante compartilhar com o Exu e com os ancestrais o que se come. Com os ancestrais, normalmente a gente dá comida branca, né? Então, se você tiver um altar de ancestralidade, você vai acabar dando ali comida branca, arroz, um bolo branco, canjica. Você vai acabar dando essas coisas que são mais claras para ele. Mas nada te impede de um dia você estar comendo uma feijoada e você querer servir um pouco para a sua ancestralidade. Da mesma forma que não impede de você servir isso para o seu Exu e para a sua pombogira. Mas não como um pedido e nem como uma manifestação de magia, de feitiçaria. Mas como um compartilhamento, né? Você está compartilhando ali, comungando deste alimento, dando uma parte da sua refeição para esses espíritos em respeito, né, em carinho, em admiração, em troca. Tem pessoas que falam assim, mas eu posso dar uma pizza, né, posso dar um cheeseburger. Cara, se é o que você come, você pode ofertar algo dessa parte do que você come.
Isso não quer dizer que eles vão aceitar de fato essa comida, mas essa é uma demonstração sua de que você compartilha tudo que você tem com Exu, para que Exu compartilhe o axé dele com você. Mas a comida votiva oficial é o padê. E existem inúmeras formas de você preparar o padê. Nguze Quimbanda.